agora se trata um pouco de apagar o fogo, enfim, de tentar se livrar de toda essa água que invadiu a cidade. São medidas para estancar os sintomas. O que realmente conta é saber o que se vai fazer depois. Alguns dizem, olha, não precisa nem fazer muito, precisa fazer a manutenção dos equipamentos existentes. Outros já dizem, não, precisa trocar esse equipamento, por exemplo, derrubar o muro da Mauá e colocar um sistema mais moderno. O problema dos sistemas modernos, segundo os especialistas, é que eles são muito caros. E esse sistema que está aí, ele teria funcionado se ele tivesse sido usado corretamente. Por exemplo, a água chegou a 5,33 metros, o sistema está previsto para 6 metros. Então, se estivesse funcionando direitinho, com os portões fechados, não teria acontecido essa tomada da cidade pelas águas. O mais triste, além de tudo, é o seguinte, dessa conversa com essa arquiteta Lígia Bota, ela dizia o seguinte, boa parte dessa água que tomou conta do centro histórico de Porto Alegre e de dois importantes bairros de classe média de Porto Alegre, o Menino Deus e a Cidade Baixa, boa parte dessa água que está ali além da água do rio, é esgoto que voltou. Então, eu ainda brinquei com ela, a senhora é uma senhora muito elegante, mas eu preciso dizer o seguinte, a senhora está nos contando que estamos alagados de merda, pela merda. A boa parte desse alagamento é de esgoto que voltou para a cidade. Então, assim, quando eu vejo o governador, o prefeito em ação, esfalfados, cansados, eu digo, está bem, agora eles estão lá na linha de frente, consolam as pessoas, tentam tomar as medidas cabíveis. Mas o problema é o que não foi feito. Quem não é previdente acaba tendo de tomar providências. Eles estão tentando tomar as providências agora, mas não fizeram o dever de casa. O que aconteceu em Porto Alegre é simplesmente um atestado de incompetência. Não foi feito aquilo que se devia fazer, que era esperado fazer, e agora é uma situação tão grave, com mais de 140 mortos, com prejuízo, claro, aí no Estado, mas com prejuízos em tudo quanto é lugar. E aqui em Porto Alegre, com prejuízos que não precisariam ter acontecido. Eu ontem fui fazer uma matéria no Largo da Rodoviária de Porto Alegre, que é um lugar que ficou muito, muito alagado, a rodoviária está fechada, e tudo aquilo ali está passando por uma espécie de... está sendo desfigurado, porque foi preciso construir, improvisar, inclusive, um leito de estrada para passar caminhão para entrar na cidade. É uma espécie, assim, de situação de guerra. E tudo por quê? Porque faltou cuidado, faltou zelo. Só se pensava em vender a cidade. Era só no que se pensava. Vamos vender, vamos privatizar, entrega para a iniciativa privada que melhora. Todas essas coisas que dizem. Eu não sou uma pessoa partidária, não é o meu problema. O problema é que se via claramente que esse desinteresse por gerir corretamente a cidade e só pensar em vendê-la acabou levando ao que nós estamos vendo, ao desleixo, ao sucateamento, ao desinteresse em arrumar. Era uma casa que não se cuidava, porque quanto mais ela ficasse em ruínas, mais seria fácil tentar vender para alguém que estivesse interessado em reformá-la. Não é uma fatalidade o que aconteceu em Porto Alegre. Mesmo que a gente pudesse dizer, vamos discutir, como alguns querem que se faça, a emergência climática, nós temos uma coisa que são as consequências. Se constrói dentro do rio, vai ter problema. Se elimina os banhados, vai ter problema. Se desmata, vai ter problema. E se não usa, se não cuida dos equipamentos de proteção, o problema será grande. Eu entendo que a RBS se rendeu aos fatos. No meio jornalístico, todos vocês sabem, é um clichê, faz parte da profissão dizer que com os fatos não se briga. Então, não dá para brigar com uma evidência. O que houve aqui foi negligência. Isso está tão visível, os especialistas dizem, as pessoas enxergam, se percebe, é notório. Então tem que admitir. E a partir daí, tentar mudar. O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, disse, na entrevista que deu a William Bonner, do Jornal Nacional da Rede Globo, que o culpado são as pessoas que, por necessidade, moram onde não deviam. Mas o problema é que isso atinge bairros inteiros. Então, 3 bairros importantes de Porto Alegre são habitados por gente que mora onde não devia. Menino Deus inteiro, Cidade Baixa praticamente toda, o centro todo. E, além de tudo, nós temos visto a própria prefeitura estimular construções na área alagadiça. Eu imagino que, a partir de agora, todos esses empreendimentos, todos esses projetos de construção, de condomínio de luxo e outras coisas, tenham perdido não só o sentido, como a possibilidade de acontecer. Eu não imagino alguém hoje querendo comprar um apartamento caro numa área do Rio Guaíba que está embaixo d'água, totalmente embaixo d'água. Então, algumas coisas talvez venham a mudar. O grande problema
é o que os muito pobres, os mais pobres, ou as classes médias baixas, sofrem com isso. Durante muito tempo, o Sebastião Melo era visto como um político de centro-esquerda, uma pessoa de diálogo razoável. Era uma pessoa, digamos assim, bastante frequentável e amistosa. Depois, é claro, ele precisou fazer, eu imagino, uma virada à direita para conseguir espaço eleitoral. E aí, então, ele se transformou num bolsonarista. Como se dizia, o Melonaro. E aí surgiu uma outra pessoa. Ele é alguém que conhece muito bem a cidade de Porto Alegre, que tem muita penetração nos bairros populares, mas eu creio que a partir de agora ele terá grande dificuldade para se reeleger, se é que vai. Porque o grande tema da campanha vai ser a catástrofe, a inundação. Todos os outros temas serão secundários, salvo se acontecer ainda outra tragédia. Claro, esperamos que não. Então, o assunto dominante a partir de agora é a inundação de Porto Alegre. E o diagnóstico já está feito, ele não será alterado. O diagnóstico foi um problema de negligência, de incompetência, de falta de cuidado, de desleixo. E isso pesa muito para quem se apresentava como um síndico da cidade. O síndico, o zelador, o homem que conhece todas as ruas, todos os becos, todos os bares, e que fala a língua do povo, e que pode dizer onde fica a Praça X, sem precisar consultar ninguém. Pois esse homem, que parecia ter a cidade na palma da sua mão, ele agora vai ser, a cada dia e a cada debate da eleição, confrontado com a realidade nua e crua, que foi não ter cuidado bem dessa cidade, deixando-a desprotegida, a ponto de acontecer uma tragédia desse tamanho. É claro que ele vai dizer, mas outros governantes, outros prefeitos também não fizeram, mas a catástrofe aconteceu durante a gestão dele. Então, isso, a meu ver, vai pesar enormemente no jogo eleitoral que está em andamento. Todas essas imagens, todas essas declarações, essa declaração, por exemplo, ao Jornal Nacional, ao William Bonner, ela vai ser repetida incansavelmente, porque ele jogou a culpa na vítima. Disse, os culpados são as vítimas dessa tragédia, que foram morar onde não deviam, que não tomaram cuidado. Claro, ele diz, por necessidade, porque não foram apresentadas outras oportunidades. Bom, nem ele apresentou, e principalmente não fez o que era muito simples. Cuidar bem dos parafusos, dos portões, das casas de bomba, de tudo. Simplesmente isso. Quando se viu, não havia o que fazer. Aqui a minha área, que depende da distribuição de água da estação Moinhos de Vento, continua sem receber a tão necessária água potável.